Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje estou falando com a turma do 6º ano, certo? Bom, turmas 600 e 601. Vou falar hoje sobre o capítulo 9, Origens e Legados da Grécia Antiga, né? Então, Grécia? Mas você já ouviu falar sobre a Grécia Antiga? Sabia que o país que é hoje, que chamamos de Grécia, não ocupava o mesmo território, nem a mesma organização política que é a Grécia da Antiguidade? Bom, mas o que nós sabemos sobre a Grécia Antiga? Bom, a primeira informação que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: a Grécia Antiga não era um país ou um estado unificado, não. A Grécia Antiga estava dividida em cidades-estados que estavam espalhadas pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu. Pois bem, meus amores, vamos lá, a primeira parte do capítulo 9, Origens e Legados da Grécia Antiga. Pois bem, centenas de anos antes do surgimento das primeiras cidades e estados na Grécia, vários povos já haviam habitado o território. Eles tinham formado aldeias e algumas delas tinham dado origem a importantes cidades. As mais antigas existiram por volta de 2000 a.C. e estavam localizadas na ilha de Creta. Por isso, a sociedade que surgiu ali é chamada de civilização cretense ou minoica. Pois bem, centenas de anos depois, os aqueus, povo falante de uma língua grega primitiva, chegaram à Grécia peninsular. Eles também construíram cidades, entre elas Micenas, Pilos e Argos, onde ergueram palácios luxuosos. Como as principais evidências sobre aquelas cidades foram encontradas no sítio de Micenas. O modo de vida delas foi nomeado de civilização micênica. Com o tempo, os aqueus se estabeleceram também em Creta. Eles adotaram a escrita cretense e adaptaram para a sua própria língua. Por volta de 1200 a.C., a civilização micênica entrou em colapso. Os palácios foram destruídos ou abandonados, assim como as cidades, que praticamente desapareceram. As pessoas passaram a viver em pequenas aldeias e a escrita micênica foi esquecida. Na mesma época, dórios, eólios e jônios se estabeleceram no território grego. Como os aqueus eram povos indo-europeus, a mistura desses 4 povos deu origem então aos gregos. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre Ilíada e Odisseia. A Ilíada e a Odisseia são 2 narrativas muito importantes para estudar o mundo grego e as sociedades que estabeleceram relações com os gregos na antiguidade. A Ilíada conta a história do guerreiro Aquiles e a guerra de Troia entre aqueus e troianos, que levou à destruição total de Troia. Já a Odisseia narra as aventuras de Ulisses, um herói grego que lutou na guerra de Troia. Seu retorno para casa durou 10 anos e foi marcado por diversas dificuldades e enfrentamentos contra ameaças mitológicas. Bom, vamos falar um pouquinho da civilização micênica? Bom, a civilização micênica sofreu influência de povos vizinhos, como por exemplo os egípcios e os cretenses. Influência egípcia: crenças na existência da vida após a morte, evidenciada, por exemplo, pela mumificação dos corpos. Conhecimentos de matemática e arquitetura. Já a influência cretense: práticas agrícolas, técnicas de navegação e o sistema de escrita linear B. Pois bem, vamos falar agora da invasão dos dórios.
Os dórios dominavam grande parte da Península Balcânica entre os séculos XII e VIII a.C. Esse período da história grega é conhecido como período homérico, pois muitos historiadores acreditam que foi por volta dessa época que Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, do qual acabei de falar. Poemas até então conhecidos somente por meio da tradição oral. Outros historiadores preferem chamar esse período de Idade das Trevas grega, pois muitos dos hábitos e costumes praticados na região foram deixados de lado. Contudo, nesta mesma época que começou a se consolidar a civilização grega, fruto da miscigenação dos diversos povos que viviam nos Balcãs.